gente sempre escolhe um tema pra começar a conversa. E era justamente, a gente escolheu o tema de morar fora do país. Justamente o que a gente já tá falando. E eu queria aproveitar e perguntar sobre por que essa escolha de morar lá, porque acho que as crianças estavam pequenas, né? Uhum. E se teve influência delas, o que fez você querer mudar pra lá, pra Portugal? Bom, eu já estava, antes de me mudar, me organizando o pensamento para mudarmos, mas a princípio a ideia era Califórnia. Porque eu, na época, era casada, o emprego do meu marido, né, o que meu marido fazia, nos permitia isso, porque ele não tem um escritório, ele não tem uma rotina, ele precisa pegar onda. Então, em qualquer lugar que tenha mar e onda, tava tudo ok pra ele. Eu também sou do teatro, eu subo num tijolo, parei, tô contando história, uma pessoa parou, me ouviu, já tô trabalhando. Então, Califórnia. E eu nunca tive muita curiosidade de Portugal, engraçado. Eu ia para a Europa e tal, mas não me atentava a Portugal. E aí fui convidada pelo Rock in Rio Lisboa, que inclusive esse ano tem. E aí, por que não? Não é mesmo? Vamos lá. Música, né? Para mim, aliás, é o meu programa favorito, é em show. Eu tô Para mim, vendo. música com céu em cima da minha cabeça, não tem nem um teto, não podia ser melhor. Aí fui com o Pedro, estava casada na época, e aí eu cheguei lá e me apaixonei por Portugal. As pessoas me receberam muito bem, todo mundo elogia o sotaque brasileiro, todo mundo elogia a música brasileira. Eles As pessoas consomem muito, né? adoram o nosso humor, a maneira como a gente meio que leva a vida num melhor humor do que o deles. E eu amei a comida, vi que era solar, que era um lugar na Europa que não tinha aquele inverno qual eu já estava, né, no meu inconsciente coletivo, um lugar que 4 da tarde fica escuro, chove muito, mas essa é uma referência de Paris, é uma referência de Londres. Portugal é o lugar mais solar da Europa e é o lugar onde o inverno é o mais ameno. Vinho a 5 euros, né, fia? Aí ficou puxado pra não querer ir. Daí falei, gente, tem o passaporte italiano. Por que a gente tá fazendo essa conta de 25 mil dólares indo pra Califórnia? Que loucura é essa? Como assim essa conta? Porque tinha que tirar o documento. E aí eu poderia ir como acompanhante do Pedro, porque ele tinha um contrato internacional. Mas você tem que fazer documentações e conta por pessoas. Eu tava grávida de gêmeos, já eram 5. 5 vezes 5, 25. 25 mil doleta de cara. Só pra Só pisar pra ali. chegar, exatamente. Fora... Com dignidade, no caso, né? Sem Sim. indo pra ficar 3 meses de turista. E aí, mudança de planos, e fomos pra Portugal. Nossa, então foi o Rock in Rio Foi o Rock in Rio que me Que levou pra mudou. lá. Depois do Rock in Rio, 3 anos depois eu me mudo. e você nunca tinha ido pra Portugal antes do Rock Tinha in Rio? ido uma vez fazer um trabalho, mas aquelas coisas assim, você chega no aeroporto, vai pro trabalho, trabalha, volta pro aeroporto. Na nem verdade, eu conhece. voltei pro hotel, dormi, no dia seguinte acordei e fui pro aeroporto. Então eu não tinha conhecido nada. E aí, em relação a essa escolha de Por morar que fora... sair do Brasil? Cara, porque eu tava muito infeliz no Brasil. Eu acho a vida aqui sobrevida. Me incomodava demais a bolha em que eu vivia. Não que ela tenha mudado muito em relação ao mundo, mas assim, eu consigo levar a minha vida, e eu digo levar a minha vida em todos os aspectos mesmo, assim, desde acordar até você sair na rua e com as pessoas que você encontra, como as pessoas que trabalham nos lugares que você vai e estão, enfim. Eu consigo levar lá uma vida que me incomoda muito menos as diferenças sociais. Sabe, a menina que trabalha na minha casa, a filha dela estudava, não estuda mais porque agora mudou por causa da idade, mas estudava no mesmo colégio dos meus filhos. Me incomodava muito eu viver nessa bolha. Eu tinha um carro blindado, eu morava num condomínio, e aí, daí eu tava criando o quê? 2 puta playboy, filhinho da Luana Piovani, entendeu? Com tudo que tem direito. Nunca ia pegar um transporte público. Tem que saber o que é isso, senão a gente não vira gente, se a gente não é gente. Como é que você ensina o valor se não for desse jeito? E olha, vou te dizer que eu tô cortando um dobrado para ensinar valor para os meus filhos, porque eles são muito abastados. Você abre o guarda-roupa, tem 15 camisetas. Por que ele vai dar valor para camiseta se ele tem 15? Enfim, eu tô fazendo aqui minha meia-culpa porque acabo que sou eu mesmo que proporciono isso tudo, mas eu fico o tempo todo tentando organizar para que ele aprenda a dar valor. Então, aqui no Brasil, ou você é pobre,
ou você tá na bolha. E é muito difícil, assim, me incomodava demais as pessoas na porta das farmácias pedindo comida, pedindo leite. Me incomodava demais eu ter medo de qualquer pessoa que se aproximasse de mim quando eu estava num carro, ou se eu estivesse andando sozinha na calçada. Eu me sentia mal com tudo isso. Ficava com medo de tudo, sabe? Essas notícias que a gente lê no jornal, a falta de segurança, não só na rua, mas, por exemplo, tem uma coisa que naquele momento eu me lembro que agravou muito. Eu tinha acabado de ter filho e eu estava gravando uma série e eu tinha que ir pro Projac. E eu pegava o elevado do Joá. E a cada 10 dias saiu uma matéria na capa do Globo falando que o Joá nunca tinha tido uma fiscalização, nunca tinha tido uma reforma. Daí botavam as fotos das rachaduras. Aquilo me gerou uma crise de ansiedade muito grande. Como eu tinha acabado de parir, eu tava com esse medo, tipo, eu preciso sobreviver a qualquer coisa, tem pessoas que dependem de mim. E aquilo começou a me gerar uma ansiedade. Porque eu passava todo dia naquele lugar e não via ninguém nunca arrumando. Cada vez que saía uma matéria no Globo, aquilo me atacava de novo. Até cheguei a falar pra minha psicanalista que eu tava com medo de estar entrando em crise de pânico e a resposta é genial. Eu primeiro expliquei tudo que eu tava passando, contei a história do elevado. E daí ela disse, Luana, pânico é quando a gente acha que vai morrer sem motivo. Você não tá com pânico. Você tá com medo da realidade do lugar onde você vive. Isso não tem nada a ver com pânico. E não quer enfrentar, né? Então, assim, isso tudo me agoniava. Eu não queria ser mãe de meninos playboy. Eu não queria que eles não pegassem transporte público. Eu queria que eles pudessem pegar a bicicleta e ir para casa do primo, ir para casa do amigo, sabe? Ir para o clube. Eu queria que tivesse uma vida um pouco mais parecida com uma vida normal. E aqui, além do que, tem todo um glamour, né? Assim, a gente que pode ter coisas... coisas mesmo, bens materiais, assim... mais elitizados, eu acabo que eu olho e é como se eu realmente estivesse num outro lugar. Me fazia com que eu me sentisse muito mal aqui, sabe? Eu não conseguia acreditar que ia melhorar. Pronto, cheguei. Eu não conseguia acreditar que aquilo nunca ia melhorar. Então, assim, não que não tenha problemas em Portugal. Tem. Mas é um país que o Estado te proporciona um mínimo, entendeu? Então, você não precisa estar tão preocupado o tempo todo em fazer milhões de dinheiro, porque, assim, você tem educação, você tem saúde, né? Você tem segurança, então você não precisa de carro blindado, você não precisa pagar. Eu gastava 13 mil reais de escola com os meus 3 filhos. Quer dizer, hoje em dia provavelmente seria mais. Eu tô falando 13 mil reais há 5 anos, quando Hoje eu saí daqui. 30. Talvez 20, não sei. Enfim, a coisa da saúde, né, da insegurança. E aí eu fui, e hoje já não acho mais que Portugal é o céu que quando eu cheguei eu achei que fosse. Eu já conheço bem o inferno de lá, mas paz é uma coisa que não tem preço. E a gente não conhece esse gosto. A gente não sabe o que é sair na rua e ter paz. Mesmo assim. A gente não tem noção. Isso... É muito bom você... Quer dizer, não que não esteja acontecendo. Outro dia teve uma história super triste de uma brasileira que estava saindo da academia, sei lá, 9h30, 10 da noite, indo pegar o carro em Campo de Ourique, que é um bairro bacana, bem bacana, lá lá em Lisboa, e pegando, tipo, um quarteirão e meio o carro. Daí um cara saiu de trás daqueles potes grandes, assim, de lixo, tentou pegá-la, ela estava com a chave do carro... Daí, enfim, ela começou a se debater, ela conseguiu dar uma cotovelada nele, ele deu um murro nela. Mas aí ela começou a gritar, ela ligou o carro fez pipi, o cara se assustou e saiu correndo. Quer dizer, já temos, né, situações de perigo, né, a fragilidade da mulher sozinha, né? A mulher não tem direito a fazer nada. Vide a nossa palhaça maravilhosa lá, venezuelana. Como ela chama? A palhaça que foi assassinada, gente? Não me recordo. A venezuelana. Sassá. Esqueci, enfim. Oi? Juju. Exatamente, a Juju. Ela foi assassinada, estava indo para casa da mãe. É isso, a mulher não tem o direito de ir e vir. A gente tem medo o tempo todo de tudo. Descubra exatamente como fazer suas próprias marmitas fit da semana de uma maneira prática e detalhada. Sim, é bem prático e detalhado.
A nossa instrutora Bruna vai explicando como se você estivesse ao lado dela. Nosso programa exclusivo oferece dicas, receitas deliciosas, substituições e orientações passo a passo para você se tornar uma expert na preparação das suas refeições saudáveis. Então, que tal abraçar um programa que te permite fazer sua própria marmita da semana, ter diversas opções de cardápio para todos os gostos, comida sempre pronta e saudável na geladeira, cozinha limpa a semana toda, economia de dinheiro? Se faz sentido para você, vou te mostrar como você pode preparar as refeições para a semana toda em poucos minutos, quais as melhores maneiras de armazenar suas refeições, evitar o desperdício ao comprar apenas o necessário, consumir alimentação saudável. Tudo isso tá no curso Marmita Fit Congelada que criamos para você. Então, se você decidir a não perder essa oportunidade, eu te vejo lá dentro do curso. Tchau!